A função principal da proteína alimentar não é gerar energia, não é virar caloria, não é ser queimada na fornalha, como é a função da gordura e do carboidrato. A função principal da proteína é dar matéria-prima para que o nosso corpo construa suas próprias estruturas. Então, quando a gente come uma proteína, ela é digerida em moléculas menores chamadas aminoácidos, e o nosso corpo é composto desses aminoácidos. Nossos ossos são feitos disso, nossos músculos são feitos disso, nossas células de imunidade são feitas disso, nossos hormônios são feitos disso. Então a gente tem uma demanda proteica constante, porque as estruturas do nosso corpo crescem e se renovam. Não por coincidência, o alvo, o objetivo de vida dos nossos ancestrais, dentro dos seus instintos de bicho, era buscar pela caça, porque a caça era a fonte majoritária de proteína da dieta deles. Então a gente observa claramente que ao longo da evolução da espécie humana, desde o chimpanzé há 13,5 milhões de anos atrás até o Homo sapiens sapiens, o que mudou na alimentação? A alimentação foi se tornando cada vez mais proteica à medida que o homem evoluía, porque ele foi tendo estruturas mais complexas, um cérebro mais complexo. Então, Foi graças à carne que o cérebro evoluiu, né? é a teoria mais aceita até hoje. E tudo corrobora ela. Hoje a gente consegue, através da análise de fósseis, analisar a concentração de nitrogênio na arcada dentária dos animais e estimar quanto eles consumiam de carne. A gente vê que geração pós geração do Homo sapiens, geração pós geração do hominídeo, a gente foi consumindo mais carne. A gente foi se tornando cada vez mais carnívoro. Sempre fomos onívoros com viés carnívoro. O que isso quer dizer? Que nós comíamos planta porque nós não conseguíamos caçar o tempo todo. Mas se um hominídeo tivesse acesso constantemente à proteína animal, talvez essa fosse a única alimentação que ele fizesse. Não existiu nenhum hominídeo que fosse vegetariano por opção. Né? A busca deles era pela caça. Quando eles não conseguiam a caça, eles comiam plantas. Né? A gente tem sim. Não tem carne, eu vou comer um brócolis para não morrer. Para não morrer, vou roer uma raiz, vou comer uma fruta. Exatamente. vou sobreviver até eu conseguir caçar. Essa era E também tinha muita questão a sazonalidade existe até hoje, né? A diferença é que a indústria alimentícia consegue fazer com que a gente tenha acesso a banana o ano inteiro, né? Isso. Na gôndola do mercado, mas nossos ancestrais respeitavam a sazonalidade, né? Tal época só tinha frutas vermelhas, tal época vinha a fruta mais doce. Então o nosso corpo nem foi projetado para ter todos esses alimentos de todas essas categorias disponíveis o tempo todo, né? De forma nenhuma. Não existia a gente consumir grãos, não existia a gente consumir cereais. As frutas eram de origem sazonal. O carboidrato sempre foi escasso. Tanto é que na nossa evolução a gente não desenvolveu nem saciedade para o carboidrato. A gente pode falar sobre isso. Mas existem hormônios que sinalizam saciedade para a gordura, existem hormônios que sinalizam saciedade para a proteína, não existem hormônios que sinalizem saciedade para o carboidrato. Pois é, eu vi um vídeo falando sobre esse assunto, falando que isso talvez estivesse relacionado com com o mecanismo da hibernação, do processo de você chegar a induzir o corpo a ficar desesperado para consumir o máximo possível de frutas, porque é o final do verão e início do inverno, para se preparar para um período de escassez muito ferrado. Isso pode ser uma adaptação do corpo. Sem dúvida. A nossa atração por alimentos de alta densidade energética, ela é por quê? Porque durante a nossa história a gente se desenvolveu em ambientes de escassez de alimento. Então, quando tu encontrava um alimento concentrado em energia, era útil que tu comesse tanto quanto tu pudesse daquele alimento para que tu engordasse para te sobreviver ao período de escassez que vinha pela frente, né? Então, por isso talvez seja uma razão do fato de não ter tanto limite, né? Pelo fato de você assim, tá, então eu uso o máximo possível do tempo para acumular essa gordura para poder chegar e aguentar o inverno que vai vir. Exatamente, exatamente. Mas retornando à tua pergunta, Davi, então a gente tem essa demanda proteica que é alta, né? E à medida que a gente desenvolveu a agricultura, a gente desenvolveu alimentos que são pouco concentrados em proteína. Trigo, aveia, centeio, cevada, arroz, milho. E a gente foi aumentando a concentração desses alimentos porque esses alimentos eles eram cultivados, eles eram previsíveis. Então a gente foi diluindo a proteína. E existem pessoas que mostram que existe uma correlação direta entre a incidência de obesidade e a diluição da proteína, porque como a proteína é o único macronutriente do qual a gente não tem reserva, ela é o chefe da nossa saciedade. Então, à medida que a gente come pouca proteína, a gente tende a comer mais buscando bater a meta proteica, né? Então, isso é uma questão interessante.
E aí tu perguntou a respeito da proteína vegetal. O que acontece? Uma questão científica, né, para a gente deixar o ouvinte de vocês consciente a respeito disso, sem ideologias, é a seguinte: a proteína vegetal, ela é feita para planta, assim como a proteína animal é feita para animal, tá? Então, quando nós animais ingerimos proteína vegetal, a gente consegue sim transformar essa proteína vegetal em aminoácidos. Mas existem alguns problemas. O primeiro desses problemas é que nenhuma fonte isolada de proteína vegetal contém todos os subtipos de aminoácidos que a gente requer, entende? Então, os aminoácidos eles não são todos iguais, eles existem em diferentes tipos e a gente precisa de diferentes concentrações desses diferentes tipos. Qualquer que seja a fonte animal de proteína que a gente ingerir, a gente obtém todos os aminoácidos essenciais, seja ovo, seja peixe, seja porco, seja gado, seja a fonte que for de proteína animal. Em contrapartida, se eu pegar só soja, ou só feijão, ou só lentilha, ou só ervilha, em nenhuma dessas fontes eu encontro todos os aminoácidos necessários. Então, quando eu vou fazer uma dieta que é restrita de produtos de origem animal, eu preciso fazer um blend proteico para eu encontrar a demanda que o corpo tem. Tá? E, tipicamente, as proteínas de origem vegetal têm uma baixa concentração de aminoácidos importantíssimos, né? Como a metionina, importante na reparação do DNA, a lisina e a leucina, que são importantes em questões de crescimento e estimulação de crescimento muscular. Então, a gente precisa de uma arquitetura proteica vegetal para atender as nossas demandas. Corre o risco de comer um monte de arroz e feijão e ficar desnutrido desses elementos. Esse é o segundo problema. Tipicamente, nas fontes vegetais, a proteína não é tão concentrada. Então, o número de calorias a ser ingerido é muito maior para se bater a mesma meta proteica. Então, isso leva a um superávit calórico. Então, tipicamente, quem não consome produtos animais ou vai ter uma propensão a uma ingestão de calorias excessivas e sobrepeso, ou vai ter que usar concentrados proteicos para não exceder as suas calorias. Então é mais uma dificuldade na engenharia de uma dieta isenta de produtos animais. Não fosse isso o bastante, o terceiro problema que eu encontro em pessoas que buscam só proteína de origem vegetal é a questão da digestibilidade e absorção da proteína vegetal, que não é igual à da proteína animal. Então, a proteína vegetal ela é mais difícil de ser digerida e ela é mais difícil de ser absorvida pelo nosso corpo. Então, às vezes, a gente tem que estipular uma meta proteica maior para que o indivíduo bata a mesma concentração de proteína. Então, por todos esses motivos, eu não recomendo a nenhum paciente que faça uma dieta isenta de produto animal. Se ele faz por questões ideológicas, eu não julgo e eu auxilio ele a fazer isso de uma forma que prejudique menos a saúde dele. Mas eu acho pouco provável que um indivíduo consiga de forma intuitiva fazer uma dieta isenta de produtos animais que seja sustentável, adequada e sustentável. Também existe um discurso que é passado para chegar e comer carnes magras, tipo comer um peito de frango, comer uma coisa assim, inclusive até menos saborosas, assim, né? A gente fica meio buscando essa gordura que tem na alimentação. Naturalmente, se o corpo está buscando essa gordura é porque faz parte do processo da alimentação de comer aquela carne, né? Vamos dizer assim. É que quando a gente ingere energia em excesso, aí a gente precisa começar a ser consciente em termos de energia. Entra né? a questão de se a pessoa precisa perder peso ou não, né? Se você vai comer só a carne e bastante gordura e não vai botar batata e não vai botar arroz, beleza. Agora, se tu quer manter a picanha lá com a capa de gordura e ainda comer arroz e ainda comer batata, daí vai ficar complicado, né, doutor? Exatamente, é isso que eu penso. Muitos pacientes que estão em processo de emagrecimento, eu acabo orientando, sim, que consumam cortes de carne mais magros, porque a gente quer que o organismo priorize a gordura que eles têm armazenada, né? Se eles ingerirem uma gordura externa, o pensamento vai ser, eu não preciso usar a minha reserva, eu tenho aqui à disposição. Né? Agora, é da natureza humana consumir cortes de carne gordurosos, né? Mas não é da natureza humana consumir tanto carboidrato.